Hoje, quem era para estar pregando aqui era um pastor que nós conversamos. Ele é de Juazeiro, mas não foi possível ele vir. Ele está aqui em Fortaleza, mas ele adoeceu. Primeiro adoeceu a sua esposa e ontem já, quando nós íamos dormir, ele ligou, ou foi a esposa que ligou para a Branca, e dizendo que não tinha condições de vir. E tratou o assunto dele, que ele estava com problema. E o resultado é que ficou a vaga, né? Eu, sinceramente, eu gostaria que fosse um dos irmãos que estivesse aqui hoje, trazendo a palavra. Mas o pastor Jadei disse, não, está muito em cima para me convidar um irmão. Então, ajeite aí uma palavra aí para falar neste culto, que é tão especial, né? Culto das mães, né? Dia das mães. E vocês acharam lindo isso aqui? Bonito ou não? Ficou bonito, né? Parece que ontem parece que tinha outro para cá, né? Está lá atrás. Ah, está lá atrás. Muito bem. Mas, meus irmãos, que bom que nós estamos aqui. Estamos sentindo falta de alguns irmãos, mas entendemos até que muitos, o dia de hoje, não gostam de vir o culto. Alguns perderam já suas mães, outros viajam. Obrigado. E o resultado é que muitos não querem vir, né? Mas nós estamos aqui. Amados, tomem a sua Bíblia e abram em Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao verso 45. Vamos ler alguns versículos, né? Glória a Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 39. A RC que eu estou usando, né? Glória a Deus. Nos fala assim a palavra do Senhor. Nós vamos caminhando aqui e os irmãos vão vendo aí, não é? Glória a Deus. Diz assim: naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, soltou a criancinha no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois logo que me soou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Diga glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, como todos sabem, hoje é o dia das mães. Quantas mães tem? Levante assim a mão. Tem várias mães, né? Glória a Deus. E eu quero dizer para os meus amados, a título de curiosidade, né? O Dia das Mães teve a sua origem lá nos Estados Unidos, né? E dizem, algumas pessoas escrevem sobre o assunto, e dizem que uma jovem que era da igreja metodista, aquela jovem chamava-se Ana Jarvis, ela resolveu homenagear sua mãe.
Então ela lutou, procurou as autoridades e lutou e trabalhou. E assim desenvolveu uma grande campanha. Aquela mulher, eu acredito que ela foi usada por Deus, porque não existia esse assunto de Dia das Mães. E quando ela fez aquela grande campanha para a criação do Dia das Mães, ela lutou muito para isso, viu? Aquela jovem, ela obteve sucesso. E o Congresso dos Estados Unidos, naquela época, em 8 de maio de 1914, eu não era vivo ainda não, viu? Não olhe não. Aprovou o segundo domingo do mês de maio como o Dia das Mães, lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o Dia das Mães foi autorizado pelo presidente Getúlio Vargas em 1932, né? Algum tempo, né? E assim, meus irmãos, o segundo domingo de maio foi escolhido para homenagear todas as mães. Por isso que nós estamos aqui, para homenagear todas vocês que são mães. Glória a Deus, se sintam homenageados nesse dia. E eu quero continuar dizendo que nesta noite, meus irmãos, eu quero homenagear todas as mães da nossa igreja. São muitas mães, né? Principalmente a minha, né? Minha esposa. E nós tivemos 4 filhos, mas é como alguém hoje falou para ela, disse assim: olha, você é uma bênção, porque a maior parte dos irmãos, das irmãs da igreja, lhe chamam de mãezinha, né? Eu não sei quantos aqui chamam, mas eu sei que alguns chamam, né? Pois bem, então, parabéns para todas vocês que são mães. Nessa mensagem, meus irmãos, nós vemos Maria. Vamos falar sobre Maria. Maria, a mãe de Jesus. E eu vou expressar este nome como exemplo de uma mulher que ela soube ser uma serva fiel. Ela foi fiel, né? Maria foi fiel, recebeu o nome de serva fiel, porque realmente ela soube se conduzir. Glória a Deus por isso, né? Amém ou não? Então, primeiro nós vamos falar que Maria, como exemplo de serva, ela foi uma serva exemplar. Maria foi uma serva exemplar, bem como muitas mães aqui também são servas, ou acho que todas são servas exemplar. E eu quero dizer, meus amados, que eu acredito que ser mãe é doar a sua vida, sabe? É doar a sua vida. Eu lembrei-me agora que muitas jovens, né, são tão bonitas, jovens ainda, e depois que se fazem mãe, aí muitas vezes alguém pensa que ela perde a sua beleza. Eu não concordo muito, porque a minha ficou mais bonita, viu? Pois bem, então, irmãos, eu acredito que é assim. A mulher, ela doa a sua vida pelos seus filhos. Quem concorda, diga amém. Pois bem, e essas mães amam seus filhos incondicionalmente. Vocês concordam? Pois bem, vocês já imaginaram, meus irmãos, no trabalho que dá criar um filho? Criar um filho dá muito trabalho. As mães, só passar aqui se levantam bastante à noite, cuidam do bebê, elas embalam a criança. Inclusive eu tenho um hino que eu, lá quando eu era muito novo ainda, eu fiz, que fala sobre esse assunto, que as mães embalam as crianças, e o coro daquele hino diz assim: quantas noites tu passaste acordada, embalando-me, que era eu, para fazer-me dormir. Aí eu falei para minha mãe: minha mãezinha, Deus conceda a ti muitos anos de vida, com saúde e vigor. Amém? Não vou cantar o hino todo.
Mas, meus amados, todas as mães têm essa obrigação, ela se sente isso como uma obrigação. Ela se doa pelos seus filhos, né? Dão muito trabalho, filho dá muito trabalho para criar. E tem uns que, olha, são bênção de Deus, né? A sexta-feira eu tive um problema ali com uns ali que eu preciso dar uns gritos porque estava meio complicado, né? Pois bem, mas vamos deixar. Olha, amados, esse trabalho das mães começa lá na gravidez. Eu não sou mãe, né? Mas eu compreendo mais ou menos, né? Pois as mães, ela tem que carregar o seu filho no seu ventre por 9 meses. E eu sei que isso não é fácil. É incômodo. Já pensou uma mãe grávida para dormir? Eu acho que não é fácil. Eu penso que não pode ter a mobilidade, né? Se vai correr, é complicado, né? Vocês que são mães sabem que é muito difícil, né? Pois bem, então, as mães têm isso, né? E eu coloquei aqui, e a dor de dar à luz, não é? Nem imagine, nós homens não podemos imaginar a dor de uma mãe quando vai dar à luz ao seu filho. É difícil, é complicado, né? Eu tiro pela minha, né? Foi muito difícil o nascimento dos nossos filhos. Pois bem, mas quando a criança nasce, ela se alegra, não é verdade? Ela abraça o seu filho com tanto amor, com tanto carinho, né? E eu sei, meus irmãos, que nisso vem a importância de ser mãe na vida do filho. Ai de nós, se nós tivéssemos mães que não fossem ajustadas. Amém? Mães malucas, que existem umas por aí, viu? Algumas, pouquinhas, mas tem. Mães que doam seu filho, não querem criar, não querem ter trabalho, né? Mas eu acredito que todos nós aqui tivemos mães maravilhosas. Eu digo para a igreja, meus irmãos, que uma boa mãe cuida do seu filho sempre. Concorda ou não? Chegam lá em casa já de barba, bigode, mas vão a mãe: mãe, eu preciso disso, mãe, eu preciso daquilo, mãe, uma toalha para tomar banho, mãe, cadê o sabonete, mãe, isso, mãe, aquilo outro. Sabe por quê? Porque a mãe cuida do seu filho sempre. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Enquanto a mãe viver, enquanto ela viver, ela vai cuidar do seu filho, né? A mãe vai cuidar do seu filho, vai sofrer por ele. Quando o filho está bem, ela está feliz da vida. Mas quando ele está com problema, eu até li uma vez um assunto que diz que o filho que a mãe mais ama é aquele que está precisando, é o que está doente, é o que está viajando, é o que tem necessidade dos cuidados dela. Não sei se vocês concordam, mas eu penso que é verdade. Aí ela quer mais bem aquele, né? Aí passa, vem outro, ela fica querendo mais bem, né? Eu conheci uma irmã há muito tempos atrás, que ela ia muito lá na nossa casa. O nome dela era Rosélia, a minha esposa se lembra. E ela sempre levava uma bebê com ela, bebezinha bem abençoada. Chegava lá em casa, corria e tal. E eu chegava e perguntava a ela, os outros eram calmos. E eu dizia: irmã Rosélia, por que a senhora só anda com essa criança? Irmão Vicente, se eu deixar essa aqui em casa, né, vai ser um tropeço. Pois bem, então, meus irmãos, tudo para onde ela ia levava aquela criança, né? Pois bem, então, meus irmãos, ela vai cuidar dos seus filhos sempre. Eu quero dizer para a igreja que Maria, ela entrou na história como serva, foi conduzida, falada como serva de Deus. Lá em Lucas 1,38 que eu li, Maria falou para o anjo Gabriel, ela falando com o anjo, né? E ela diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra.
Que bênção, meus irmãos. Maria como serva, né? Quem quer ser serva de Deus? As mulheres. Servas, né? Glória a Deus. Pois bem, as mães, meus irmãos, eu quero dizer que são servas por excelência. A igreja concorda? Nós homens concordamos? Amém? Diga amém. São servas por excelência. Quer ver um homem, como diz o nordestino, aperreado, sofrido? A mulher tira umas férias, vai embora. Deixa que nem agora está o Elias, né? Acho que ele não está aqui não. 5 filhos. 5 filhos sem a mãe. Não é fácil, né, irmãos? Não é fácil, né? Então vocês, mulheres, são servas por excelência. Quando os filhos choram à noite, quem se levanta? A serva. Quem se levanta é a serva, a mãe. Eu pelo menos chorava, digo, deixa chorar. Não pode começar a chorar que ela levanta logo. Vai lá onde está a criança e tal. Isso fez que um dia nós não fôssemos roubados. Uma criança, o nosso mais novo, chorou. E ela levantou-se e disse, se aquieta, mulher. Ela disse, não, vou ver. E quando abriu a portinha lá, estava um ladrão lá dentro de casa. Ela deu um glória a Jesus, o camarada foi embora. E nós ficamos dando glória a Deus, né? Pois bem, chora, menino. Quando os filhos choram à noite, quem se levanta? A serva, a mãe. Quando os filhos estão doentes, a mãe vai cuidar, né? Eu vejo aquele assunto lá da palavra do Senhor, que fala daquela sunamita. Quando o menino estava bom, estava lá pertinho do pai, lá no roçado, né? Na roça, no campo. Mas quando adoeceu, ele diz, vem cá, leva e entrega a mãe. Não é assim? Quando está doente, vai para a mãe. Quando está chorando, eu estou com o menino aqui, que é uma bênção. Meu filhinho para aqui, chorou para a mãe. Não é verdade? Então as mães é que sabem cuidar, né? Pois bem, as mães cuidam. Quando estão famintos, eles procuram quem? A mãe. Porque a mãe sabe dar o leite materno ou outra coisa, né? Tinha um que chegava aqui, o nosso neto, Joseph. Aí quando ele chegava perrititinha, aí ele já corria lá em Tava Branca e dizia, mãezinha, eu quero uma comidinha. E hoje continua da mesma maneira, viu? Pois bem, quando as crianças estão tristes, as mães lhes acalentam. É verdade ou não? É a mãe quem acalenta. Às vezes nós pais não temos paciência, mas as mães não. Ela é quem abraça, ela é quem acalenta, ela é quem cuida. Não é verdade? Se estão decepcionados, nossos filhos às vezes ficam decepcionados. O que é que a mãe faz? Pega ele, meu filho, vem cá, coloca no colo. Às vezes um cabrão, já grandão, né? Né, pastor Elcio? Né? Barbada, às vezes, né? Pois bem, não vou dizer não. Não vou dizer não. Mas, meus irmãos, vocês, principalmente vocês, irmãs, me desculpem a comparação que eu vou fazer. Me desculpem. Mas eu vejo as mães que são servas, assim como as galinhas. Só uma comparação. Porque elas estão sempre procurando o melhor para seus pintinhos. Vocês já viram isso? Né? Hoje quase não se cria mais. Mas antigamente, estava na chuva, a galinha lá chamava, e os pintinhos vinham, e ela levava a chuva, mas os pintinhos ficavam quentinhos. Não é verdade? As mães do mesmo jeito. Pode faltar tudo para ela, mas para o filhote não. Né? Às vezes até eu fico, Branca, pelo amor de Deus, Branca. Né? O menino já tem casa, são casados e tal. Vamos viver a vida. Ela, não, precisa estar ali cuidando dos filhos, né? Pois bem, então assim também são as galinhas lá, né? As galinhas abrem as suas asas e protegem seus filhotes, assim como as mães também. Portanto, as mães, meus irmãos, elas são eternas, servas do lar,
servas dos seus filhos. Querem sempre o melhor para os seus filhos. Amém? Glória a Deus por isso. Segundo, mãe, exemplo de humildade. As mães são exemplo de humildade. Olha, irmãos, as mães, por amarem os seus filhos, elas suportam toda e qualquer dificuldade, né? Menino chora de noite, o problema, ela olha, febre, não sei o quê, ela embala o menino e para a UPA. Ela vai, ela faz qualquer coisa, porque as mães, elas suportam toda e qualquer dificuldade. É normal. Quem vê uma mãe brava, quem quiser ver uma mãe brava, se você quiser ver uma mãe brava, mexa com seus filhos. Diga que o camarada é feio. Às vezes é mesmo, viu? Às vezes o cabelo é feio que dói, ou feia que dói. Mas não diga para a mãe não, diga para qualquer pessoa. Mas não diga para a mãe não que você vai comprar uma briga. É? Não vou nem apontar ninguém aqui, viu? Pois bem, as mães, meus irmãos, por amor aos filhos, esquecem de si mesmas. Se esquece de si mesmo. Às vezes a mãe deixa de ajeitar os seus cabelos, de cuidar das suas unhas, de fazer um vestido novo, não é? Para dar o melhor para o seu filho. E ela diz assim: eu prefiro que o meu filho vá bem arrumadinho para a igreja, e eu vou de qualquer jeito. Eu não sei se vocês já viram isso não, mas eu vi, viu? Eu já vi isso, né? Pois bem, elas fazem qualquer coisa, né? Por amor dos seus filhos, elas esquecem de se cuidar, né? Elas esquecem das suas vontades, viu? Elas esquecem das suas vontades. As mães muitas vezes esquecem dos seus desejos por amor aos seus filhos. Ela tem um desejo, mas ela diz não, não vai dar não, né? Eu vou fazer pelo meu filho. Lá em casa aconteceu um assunto que eu preciso dizer. Nós estávamos passando dias muito difíceis mesmo. E eu saí de casa, esse tempo eu trabalhava, ainda era empregado, e eu deixei lá, imagine, dinheiro para comprar um pão. Tinha que dar uma rolinha para cada. E a Branca estava esperando o Josiel. E ela falou para Valdina, que eu acho que ninguém conhece mais a Valdina, o Ricardo conhece, né? Com Zé Moreira. Mas ela disse: Valdina, vai ali comprar o pão. Aí depois disse: ô Valdina, estou com tanta vontade de comer um pedacinho de bolo. Aí ela olhou assim, a Valdina disse: não, vamos fazer o seguinte, a gente diminui aqui os pães, não era um pão, era um pãozinho pequeno, e compra um pedacinho de bolo para você. Ela disse: não, a vontade vai passar, pode comprar o pão. Não ia fazer isso com as crianças, né? E a Valdina foi, comprou lá o pão, pediu o pão, e voltou para casa, chegou lá, deixou o embrulho lá em cima da mesa, e a mulher vai cortar o pão, né? E quando abriu o embrulho, o que é que vinha dentro do embrulho? Um pedação de bolo. E ela: Valdina, vem cá, Valdina. E a Valdina chegou: Valdina, que negócio é esse? Que negócio, irmã Branca? Esse bolo aqui. Aí disse: olha, irmã Branca, eu não sei não. Eu pedi o pão. Mas se tem o bolo aqui, foi Deus que mandou para a senhora. Amém, meus irmãos? Porque Deus sabe cuidar também daqueles que cuidam bem dos seus filhos. Se mães e pais são abençoados, é porque cuidaram bem dos seus filhos. Glória a Deus. Então as mães, elas esquecem até das suas vontades, dos seus desejos, como foi esse assunto que eu falei agora. As mães dedicam suas vidas aos filhos, e para ela, o sucesso do seu filho é também o seu sucesso. Amém? Aqui nós temos exemplos, né? Ali a Joaninha, um filho advogado, né? Tá vendo, irmão? Joaninha, um filho advogado. A minha esposa, feliz da vida,
Porque vê a bênção na vida da Janaí, do Joseni, do Jadaí, do Josiel. Porque ela sente alegria com o sucesso dos filhos. Amados, as mães que são servas, ela é capaz de se anular. É muito forte, viu? Né, pastor Cid? Ela é capaz de se anular para que o seu filho tenha êxito e seja feliz na vida. Às vezes ela se anula, deixa de comer uma picanha, não é o girimum não, é a picanha mesmo. Deixa de comer a picanha para dar alguma coisa para o filho, sabe? Então, meus irmãos, para que seu filho tenha êxito, às vezes ela se anula. Maria, meus irmãos, voltando para cá, foi um exemplo de mãe. Quem concorda, diga amém. Ela comprometeu a sua vida para cuidar de Jesus. Ela comprometeu a sua vida. E eu digo aos irmãos, olha, mesmo depois de Jesus ser adulto, não é? Maria jamais o deixou. Estava ali com ele, sempre próximo de Jesus. Ela permaneceu ao seu lado até a sua crucificação. Ela estava ali, porque ela era uma mãe que ela tinha conversado que era, eis aqui a serva de Deus. Pois bem, lá em João 19, 25, 27, está falando lá. As mães, amados, são conhecidas como mulheres, veja bem, escutem bem, mães. As mães são conhecidas como mulheres que exercem a misericórdia. Alguém concorda, não? São conhecidas como mulheres que exercem misericórdia. Sempre que seus filhos erram, elas estão ali para corrigi-los. Mas geralmente quando o filho erra, que o pai, já se apronta para fazer, para corrigir o filho, ele corre para os braços da mãe. É assim ou não é? Só tu diz, Vaninha. É assim ou não é, igreja? É, né, Vaninha? É verdade, né? Entretanto, meus irmãos, as mães estão sempre dispostas, mesmo que elas corrijam seus filhos, como foi o caso lá de casa, e sempre alguém dizia dos filhos que a mão dela era mais pesada que a minha, porque eu batia, mas batia chorando. E ela não, ela quando ia conversar com alguém, conversava mesmo, né? Pois bem, mas elas estão postas, mesmo corrigindo seus filhos, elas estão dispostas a perdoar os seus pequenos. Disposta a perdoar, não é? Às vezes ele abraça a mãe, mãe, faça isso comigo não e tal. Ela vai e perdoa, né? As mães são misericordiosas. Amém? As mães são bondosas, né? Pois elas sempre sabem ajudar os que sofrem. Chega-se numa casa, às vezes tem pouca comida, como lá na minha casa, aconteceu várias vezes, quando eu tinha minha mãe. Mas chegava uma pessoa, ela dividia, e ninguém saía com fome. Isso aconteceu muito na minha casa. Terceiro, eu quero falar aqui algumas características das mães, e eu vou já terminar. Primeiro, as mães são esforçadas. Em Lucas 1:39, mostra que Maria subiu as altas montanhas de Judá para ir à casa de Isabel. Ela subiu, ela se esforçou-se para ir visitar Isabel, sua prima, né? Naquela região, meus irmãos, quando se fala em altas montanhas, como fala aqui, altas montanhas, né? Montanhas de Judá, são altas mesmo. Já estive ali e não é fácil não, subir a pé numa montanha daquela, né? São altas mesmo e de difícil acesso. Nós moramos num lugar lá em Pacuti, lá no Pernambuquinho, não sei se aqui alguém conhece. Conhece? E lá tem um local lá, bem próximo de onde nós morávamos, que lá o lugar chama-se Alto Baixo. E eu dizia, meu amigo, como é que você me explica isso? É alto ou é baixo? Eu nunca vi um alto baixo. Ou é alto ou é baixo, né? Brincava com o povo de lá, né?
Mas essas montanhas aqui eram altas mesmo, viu? Pois bem, difícil acesso. Mas Maria teve que se esforçar para subir a montanha. Ela teve que dar tudo de si para subir a montanha. Aí eu li a respeito de um sábio falou, ele disse assim, olha, uma mãe faz tudo para o seu filho, dá o que não tem, dá o melhor dela para o seu filho. Ela é capaz de não comer para dar aos seus filhos o seu alimento. E eu digo, é verdade, é verdade. Segundo, as mães são educadoras. Geralmente as crianças aprendem as primeiras letras com a mãe. Maria, meus irmãos, saudou Isabel. Isto é educação. O tempo todo a mãe educa os seus filhos, sempre. Se alguém te perguntar para qualquer um de nós, perguntar assim, o que é consciência? Nós vamos responder, consciência é a voz de uma mãe falando bem baixinho ao seu filho o que deve fazer quando ele está prestes a errar. Eu vou tentar explicar um monte, parece que vocês não entenderam não. Parece-me que quando um dos nossos filhos está com problemas, preste a errar em qualquer coisa, que seja num casamento, que seja num namoro, que seja num trabalho, enfim, qualquer coisa. Aí vem a consciência. O que é a consciência? A mãe chega e diz, meu filho, vem cá, sente aqui perto de mim, né? Aí fala baixinho, olha meu filho, preste atenção, não faça isso que você vai se dar mal. Se alguém, uma mãe falar isso para um filho, sai fora. Não vá fazer o que ela está dizendo não, porque quando a mãe fala, geralmente acontece. Alguém concorda comigo ou não? É verdade? Pois bem, e eu digo aos irmãos, olha irmãos, ainda hoje eu lembro dos conselhos que a minha mãe me deu. Ainda hoje, tudo que ela dizia não faça, e eu não fiz, me dei bem. Viu? Terceiro, as mães são tementes a Deus. Maria saudou Isabel e ela tremeu, sentindo o Espírito Santo, porque ela temia Deus. Lá no versículo 41, Maria chegou e falou com Isabel. Aí ela tremeu, porque ela viu a ação do Espírito Santo na vida de Maria. Através do milagre de ser mãe, as mulheres aprendem a temer diante da presença do Senhor. Amados, deixa eu dizer para vocês. Quantos filhos entraram em casa, às vezes o camarada atribuloso, desses camarada bem, e ele chega de ponta de pé, não sei se existe isso não, aí lá no quarto tem uma mãe orando por ele. Alguém já viu isso? Não, né? Amém. Eu já vi. As mulheres aprendem a temer diante da presença do Senhor. Vai ali e ora e busca pelos seus filhos, sabe? As experiências da vida, a dependência de Deus e o cuidado dos filhos fazem da mãe uma pessoa mais temente a Deus. Amém ou não? Então, elas são tementes a Deus. Quarto, as mães são abençoadoras. Lá no versículo 42, Isabel abençoou a Maria. Ela disse assim: bendita és tu entre as mulheres. Glória a Jesus. E diz mais: e bendito é o fruto do teu ventre. Glória a Jesus. Meus amados, isso são palavras abençoadoras. Palavras abençoadoras. Toda mãe sabe abençoar seus filhos e desejar o melhor para eles. Eu sou de um tempo que nossos filhos e outros, eles costumavam ao deitar dizer: benção mamãe, benção papai. Os pais abençoavam.
ao acordar, fazia da mesma maneira. Hoje é, cara? E aí, coroa? E aí, velha? É horrível, né? Pois bem, mas as mães sabem abençoar mesmo assim. E eu quero dizer para vocês que são mães. Mais uma vez, levante aí as mãos. Só quem é mãe. Opa, só quem é mãe. Só quem é mãe, né? Olha, mães, eu quero desejar que de teus lábios, dos seus lábios, saiam sempre palavras de vida, palavras abençoadoras, palavra que vai fazer o seu filho ser abençoado. Quantas mães vivem amaldiçoando seu filho, falam besteiras, bobagens. Isso é um troço. Não é troço não, é bênção. Cada um dos nossos filhos são bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Hoje tem 2, está aqui o Jadaías, está ali a Janaí, né? São bênção de Deus nas nossas vidas. Foram bênçãos que Deus nos deu, dádivas de Deus para nós. Assim também são os filhos de vocês. Glória a Deus. Quinto, as mães inspiram respeito. O versículo 43 diz assim: e de onde me provém isto que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Isabel dizendo, de onde me provém isso? Quer dizer, quem sou eu, né, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Isabel, meus irmãos, manifestou respeito à pessoa de Jesus, chamando de Senhor, mesmo que Jesus ainda não tinha nascido, ainda não tinha nem nascido, e ela já dizia dessa maneira, né? De onde me provém isso, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? É forte, né, irmãos? Jesus estava no ventre de Maria, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, toda mãe ensina o respeito a seus filhos. E se não ensinar, deve ensinar. Respeita seus filhos, né? Pois bem, e toda mãe ensina o respeito a seus filhos e é digna de ser respeitada também. Devemos respeitar a nossa mãe. Eu não tenho mais mãe, mas muitos aqui têm. Então abrace sempre a sua mãe. Mas pastor, já estou barbudinho. Eu agora abraçar minha mãe. Abrace a sua mãe e diga assim: minha mãe, eu te amo. Viu? Se você nunca fez isso, experimente fazer. Depois não peça um vale não, viu? Porque tem muitos que só abraçam os pais quando quer um vale. Meu pai está aqui, eu vou dar um abraço aqui nele, aí depois, pai. Não sei se aconteceu com vocês, irmão Cleito? Não sei se aconteceu com vocês, mas abrace a sua mãe, ame a sua mãe, faça o que você puder por ela, com ela. Amém, meus irmãos? Sexto, as mães transmitem alegria. Como é bom ter uma mãe. Você nem imagina como é bom ter uma mãe, né? O versículo diz: a criancinha saltou de alegria dentro de mim. O João Batista que estava ali, ele saltou de alegria quando Maria chegou próximo ali. Amém, meus irmãos? Isabel sentiu alegria ao receber Maria, porque Maria estava ali. Eu digo para a igreja: olha, irmãos, uma mulher ao ser mãe paga um preço, é verdade? Porém, tem alegrias, as mães têm alegrias que ninguém mais tem. Ela tem alegria. Que alegria é essa, pastor? As mães se alegram em gerar os seus filhos. As mães se alegram em vê-los crescer. Eu imagino o pastor Elsa, sua esposa, quando olha para sua filhinha, que foi um presente de Deus, né, pastor? E ela vendo ela crescer tão linda, tão maravilhosa, eu acho que todas as mães se alegram vendo os filhos crescerem. Amém, meus irmãos? As mães se alegram em ver seus filhos se formar.
Quem quiser experimentar um assunto desse aí, converse com a Joaninha, com a pastora Branca e com outros aí que têm seus filhos formados, né? E principalmente, as mães se alegram em ver os seus filhos pregando a palavra de Deus, sendo um instrumento de Deus, né? As mães se alegram em ver um filho que é um servo de Deus. Quem é mãe que não se alegra? Não é verdade? Se alegra, né? Então eu digo agora para os filhos que estão me ouvindo: filhos, falar até mais alto, filhos, deem alegrias para sua mãe. Amém? Glória a Deus. E o sétimo e último: as mães têm promessas de Deus. Mães têm promessas de Deus. Isabel, meus irmãos, ela confirmou a Maria que as promessas feitas pelo Senhor se cumpriram na sua vida. Eu não sei quantas mães tem aqui que pode levantar a mão e dizer: pastor, as promessas de Deus têm se cumprido na minha vida também. Não sei quantas tem, mas tem um ali, ó, já tem, né? As promessas de Deus se cumprem na mãe feliz, na mãe abençoadora. Glória a Deus por isso, né? Promessa de Deus se cumpre nas vossas vidas. Para as mães, Deus tem promessas. Deus tem promessas para a mãe, baseadas nas orações que foram feitas desde que a criança foi gerada no seu ventre. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, primeiro, as mães são esforçadas. Segundo, as mães são educadoras. Terceiro, as mães são tementes a Deus. Quarto, as mães são abençoadoras. Quinto, as mães inspiram respeito. Sexto, as mães transmitem alegria. Sétimo, as mães têm promessa de Deus. Concorda comigo? Diga glória a Deus. E só para findar, aleluia, Deus abençoe. Só para findar eu digo, pergunta a vocês: quantas mães tem aqui? Levante a mão. Só as mães. Só as mães. Segura aí, viu? Agora eu quero pedir às mães, por favor, fiquem em pé um pouquinho. Só as mães, fiquem em pé. Olha aí, irmãos. Olha aí. Olha aí, Jadeias, viu? Como tem mães aqui. Glória a Deus por isso, né? Olha, irmãs, eu quero olhar para vocês, todas vocês, né? A minha filha Lídia, que está ali, a Lídia também é minha filha, viu? Do coração, assim como a Joaninha também. Então, eu quero dizer a todas vocês, mães que estão aqui, viu? Olha, Deus tem promessa nas suas vidas. Deus vai abençoar cada uma de vocês que estão aqui. Vocês vão se surpreender com as bênçãos de Deus chegando na vida de vocês. E eu quero dizer agora com toda a igreja: parabéns a todas as mães. Vamos dizer parabéns? Vamos lá. Parabéns a todas as mães. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.